Ter a segurança de que seremos ministrados por pessoas comprometidas com o autêntico ensino das Escrituras é um dos motivos que permite que a consciência cristã receba pessoas de todo o país, das mais variadas denominações cristãs. Essas pessoas contam com a nossa missão de trazer grandes referências em muitas áreas, com o foco de ajudá-las a se fortalecerem em sua identidade cristã, auxiliando-as em como viver a sua missão. É urgente a necessidade de compreendermos como Cristo se revela através da sua palavra, como um rei que governa, independente das condições da nossa época, dos valores da nossa cultura. Servimos ao Rei dos Reis e devemos ter o zelo de acolher e viver estes ensinamentos eternos. Na 25ª edição da Consciência Cristã, renovaremos este compromisso com a Igreja de Cristo. Teremos a presença de preletores comprometidos com o ensino cristão, como Hernandes Dias Lopes, Douglas Batista, Paulo Júnior, Tiago Santos, Davi Charles, Glênio Paranaguá, Emílio Garófalo, Leonardo Sayum, Jonas Madureira, Aurivan Marinho, Renato Vargens, Ronaldo Lidório, Antônio Cabreira, Carol Merck, David Merck, Jean Regina, Tiago Vieira, Diego Guerzoni, Jamerson Lopes, Paulo Oliveira, Lázaro Leison, Larissa Ferraro, Janeide Andrade, Weber Alves, Joaquim de Andrade, Jorge Noda, José Bernardo, José Mário, Walker Neves, Ricardo Aragão, Aline Scarpione, Pedro Ittner, Lucas Murbach, Varton Hertz, Arthur Schier, Luiz Paulo, Tiago Biazin, Calvino Rocha, Daniel Carlos, Luiz Vieira, Moisés Barros, Sebastião Tavares, Valberto Cruz, Rodrigo Ribeiro. Além destes, ainda teremos as participações internacionais de Stuart Olliott e Leonardo De Quirico. Acompanhe o nosso Instagram, @consciência.cristã, para ficar por dentro de toda a nossa programação. Quero lembrar-lhe que é importante que você faça a sua inscrição gratuitamente no nosso site conscienciacristã.org.br. Graças a Deus, nos reencontramos nessa manhã de quinta-feira, hoje dia 9 de fevereiro. Hoje comemora-se o dia do zelador. Esses profissionais que trabalham em repartições públicas, às vezes trabalham também como zelador de instituições, igrejas, edifícios. Nós vemos o quanto eles realmente procuram dar um melhor conforto àqueles que frequentam, seja repartições, sejam igrejas, e nós parabenizamos a todos os profissionais zeladores pela passagem do seu dia. Logo mais estaremos ouvindo o pastor Antônio Júnior trazendo a primeira parte de uma mensagem muito importante que eu creio vai falar profundamente ao seu coração. Continue conosco, portanto. E você ainda ouvirá, ao término deste programa, uma música interpretada pelo conjunto coral Sarah Calley, da Igreja do Calvário. Antes, devo lembrar a todos que está se aproximando o Encontro para a Consciência Cristã, que será celebrado lá no Parque do Povo, de 16 a 21 do corrente. Você não pode perder este encontro, cujo título será Jesus Cristo, o Rei dos Reis. E eu acredito que nesse tempo tão difícil pelo qual todos nós estamos passando, Jesus é aquele que reina sobre o mundo, sobre o universo, sobre as nações, e infelizmente os homens não têm tido essa visão cristocêntrica de Jesus ser o centro que realmente pode trazer a solução para todos os problemas que nós enfrentamos, sejam na área política, na área social, seja em que área for, principalmente sobre a vida espiritual, no mundo espiritual. O mundo está em trevas. A Bíblia diz que Satanás, o príncipe das trevas, o mundo jaz no maligno. E somente Jesus pode trazer a paz e voltar e mostrar ao homem que ele reina. A primeira e a última palavra é a do Senhor Jesus. Ele é aquele que reina, que governa, porque ele é soberano. Louvado seja o nome do Senhor. E você precisa de conhecer. Então vá participar e prestigiar deste encontro para a consciência cristã e conhecer o senhorio de Cristo. Ter a visão cristocêntrica. Nesse instante quero deixá-los
com o pastor Antônio Júnior, trazendo a primeira parte desta mensagem que eu creio vai falar profundamente ao seu coração. Hoje, iniciar essa série, então, de estudos, né, baseado, então, no texto de Neemias. E hoje, o nosso tema, o nosso título é Ouvir e Sentir as Más Notícias. Ouvir e sentir as más notícias. Vamos para o texto. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, ou Hanani, depende aí da origem, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então, lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Para que a gente possa entender então o texto, nós precisamos realmente voltar um pouco na história. E lembrar que havia no povo uma persistente idolatria e apostasia. Mas quando você vai analisar toda a história do povo de Israel, você vê que, propriamente dito, o reino do norte, formado pelas 10 tribos, eles se debandaram mesmo, levantaram vários altares e quase que não tinham um nível alto. Judá e Benjamim, que são o reino do sul, não, eles tinham os altos e baixos. Uma hora estava na presença, era uma bênção, iam para o culto, faziam suas orações, tal, mas de repente se envolviam com outros povos estrangeiros e aí introduzir idolatria e introduzir outras coisas, e eles então caíram num momento de apostasia. Especificamente então, o reino do norte primeiro é exilado pela Síria, é o primeiro então, né, que tem um juízo de Deus, e logo depois vai ser Judá. E aí o contexto de Neemias está justamente na figura do exílio ou do cativeiro babilônico, especificamente centralizado na figura da cidade de Jerusalém. E aí Deus permite que houvesse esse exílio na Babilônia. Esse exílio é perpetrado pelo rei da Mesopotâmia, Nabucodonosor. E quando ele ainda era príncipe, ele levantou uma frente com o exército babilônico ao norte de Israel. E em uma dessas batalhas, o exército babilônico mata Neco, que era um faraó egípcio na época. E esse Neco havia matado Josias, o grande rei, o rei amado, né, o rei que tinha restaurado. E antes do cativeiro babilônico, houve então 3 deportações. Então, quando o rei Nabucodonosor, com seu exército, ele desce do norte, ele vem para Jerusalém, mas ele ainda não destrói Jerusalém. Ele volta para Jerusalém porque ele fica sabendo da notícia que o rei, o seu pai, havia falecido. Então ele volta para Jerusalém. E como houve 3 deportações, é nessa primeira deportação de algumas pessoas de Judá ou de Jerusalém, que Daniel vai em uma dessas deportações, vai com o rei ou o príncipe lá para a Babilônia. O fato é que, então, dentro dessas 3 deportações, especificamente no ano de 605 você tem a primeira, no ano de 597 você tem a segunda, e no ano de 587
você tem essa última, que é justamente a hora em que os babilônios entram, destroem as portas, os muros, e o maior golpe no povo de Deus foi dado, que foi justamente a invasão desse exército no templo de Salomão. É o golpe mais baixo que esse exército dá no povo de Israel. Ele não só invade o templo, como ele então destrói. Esse templo, como eu disse a vocês, é o templo de Salomão. E aí nós vamos ver o Neemias, que tem lições de lideranças, porque no livro vai aparecer essas lições de liderança. Ele é um líder que vai ver a necessidade do povo, mas não só vai ver a necessidade do povo, mas nós vamos descobrir em Neemias, como líder, que além dele sentir, ou melhor, ver, ele vai sentir a necessidade do povo. Neemias, então, ele vai apresentar a Deus como o Criador de todas as coisas, e ele vai ser um líder que vai trazer uma lição para a igreja, daquele que recebe a demanda, sente a demanda, e diz a Deus, e leva para Deus, e vai resolver com Deus. E por quê? Porque Neemias vai dizer que ele é o Deus dos céus. Isso significa o caráter magnificente do poder criador de Deus. Então Neemias vai lembrar que esse mesmo Deus criador, também ele fez aliança com o povo. E se é esse Deus magnificente, criador de tudo, e ainda fez uma aliança, para Neemias ele é digno de toda a confiança, e por isso que ele é esse líder que vê, que sente e que leva as coisas para Deus. Ele não vai resolver olhando para o exército, ele não vai resolver olhando para o seu poder de persuasão com as outras nações, mas ele é um líder então nato, um líder espiritual de fato, porque ele vai levar para Deus. Amém? E aí, além desse Deus apresentado como Deus que fez aliança com o seu povo, e por esse motivo ouve o povo nas suas orações, perdoa os seus pecados, esse mesmo Deus vai fornecer as instruções para andar corretamente, e se mostra então esse Deus justo, reto, santo e misericordioso. O texto identifica aquele que escreve o livro e a sua posição no tempo do Império Persa. Neemias, então, é uma pessoa que trabalhava na corte do rei Artaxerxes. E nesse momento, ele se encontra, ou no momento que ele vai receber a notícia, ele se encontra no palácio de inverno, na cidade chamada cidade de Suzã, que foi estruturada desde Dário. Então Dário é aquele que estrutura Suzã, e ele que então faz o palácio chamado Palácio de Inverno. E aí Neemias está trabalhando nesse palácio como copeiro. Quando nós olhamos o nome Neemias e vamos entender o seu significado, diz que o significado é Deus conforta. E esse nome era muito comum em Israel. Mas o nome do pai, nós não temos o significado. E aí no primeiro versículo nós temos justamente essa declaração. Aonde ele estava, quem ele era e filho de quem. Verso 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. É a primeira pessoa, que se refere a ele. Então, Neemias, ele vai receber notícias trazidas pelo seu irmão e também
por alguns compatriotas que vivem na cidade de Jerusalém. Lembre-se, Neemias está em Susa, não é? Ele é copeiro do rei, ele trabalha na corte. O copeiro do rei, dentre das atividades que ele tinha, uma delas, bem significativas, é que ele experimentava a bebida e a comida do rei antes dele comer. Então, se desse alguma coisa, Neemias era primeiro, né? Porque, de fato, naquela época, havia muitas, mas muitas mesmo, conspiração. A conspiração não é nos dias de hoje, não, tá? Sempre onde houve homem, onde houve poder, onde houve a atração pelo poder, houve conspiração. Hoje não se envenena mais, não. Hoje, talvez, possam enganar o software, né? Não bota mais veneno na comida, não. Mas enfim, Neemias era esse que experimentava a comida e a bebida para ver se estava tudo bonitinho e o rei pudesse comer. As notícias então que Neemias recebe não são nada boas. Hanani, seu irmão, né, tem a missão de relatar o que estava acontecendo. Hanani então tem essa difícil, presta atenção, Hanani tem essa difícil e muitas das vezes mal compreendida tarefa. Difícil e mal compreendida tarefa. Qual era a tarefa de Hanani? Denunciar o erro na igreja. Denunciar o erro na igreja. É difícil ou não é? É mal compreendido ou não é? É árduo ou não é? É tanto que às vezes nós nos omitimos. De tão ruim que é a situação. Mas embora nós identificamos o Neemias como uma pessoa corajosa, eu penso que o irmão dele também é corajoso. O irmão dele também é corajoso. Então o irmão dele ele vai denunciar o que estava acontecendo em Jerusalém. É preciso lembrar que, apesar de avassalador, o Império Babilônico ter destruído Jerusalém, ainda alguns ficaram lá. Então, quando Nabucodonosor vem com o seu exército, ele leva o povo cativo. Alguns ainda ficaram, talvez que não prestasse mais para serviço nenhum, talvez idoso, talvez o coxo, enfim, alguns ficaram, outros foram levados. Mas nesse momento então, as gerações que estavam na Babilônia foram libertos, desde que o Império Persa então derrota a Babilônia, e Dário então repatria o povo para sua casa, manda o povo de volta para casa. Os que retornam encontram a cidade devastada e encontram o povo também devastado. Então, era essa a situação do povo. E tanto os que ficaram como os que retornaram, Neemias, ele nem tinha ficado em Jerusalém e nem tinha sido os que retornaram. Neemias é um que ficou em Susa. Ou seja, ele ficou no Império Persa, ele ficou lá, ele ficou trabalhando, mas ele era judeu, ele era povo de Deus, ele era da linhagem, ele era crente, mas ele fica no trabalho dele lá. E eu acho interessante, irmãos, uma vez eu estava, ele até é um colega meu, foi ordenado há poucos anos, ele conversando comigo, e ele é formado em Direito, ele foi para a universidade, ele fez prova da OAB, ele abriu um escritório, só que ele tinha chamada pastoral, e toda vez que ele fazia alguma coisa no escritório, dava errado, até que ele sentiu isso, não, eu tenho que ir embora para o seminário, aí foi fazer mais 4 anos de seminário, e hoje foi ordenado, agora é ordenado pastor, e tem uma igreja aqui em Campina Grande, numa grande denominação.
E é interessante que assim, mesmo Neemias lá, trabalhando como copeiro, mas Neemias ele tem um chamado. E ele não tem como correr desse chamado. É tanto que dentro do chamado de Neemias, de ser uma pessoa corajosa, de mais na frente a gente vai ver, receber palavras contrárias ao trabalho que ele tinha que fazer, de restauração, de redenção de Jerusalém, as coisas chegam para ele. As coisas, como eu costumo dizer, né? Chegou no colo dele. E ele teve que minar esses problemas. Então, com as notícias recebidas de Hanani, Neemias começa também a investigar o que estava acontecendo no meio do povo de Judá. Foi aí que Neemias é despertado por preocupação. Versículo 2. Veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Então Neemias ele começa a investigar. Ei, o que é que está acontecendo? O que foi? Me diga. Quando eu li isso aqui, estudei isso aqui, eu fiquei um pouquinho confortado. Porque às vezes eu converso com algumas pessoas específicas e digo assim, você tem que me dizer o que está acontecendo para que eu possa entender. Para que eu possa juntar as ideias e ter um parecer. Porque não adianta você ficar arrodeando e não me dizer o que é que está acontecendo, que eu não vou adivinhar. E às vezes eu preciso saber de coisas que aconteceram no passado para que eu possa então, no meu ministério futuro, entender. E aí eu penso que Neemias estava fazendo isso aqui. Ele disse, não me diga o que está acontecendo. Porque talvez Hanani podia chegar e dizer, Neemias, a coisa está feia lá. Sim, está feia, mas o quê? O que é que está acontecendo? E ele investiga. Ele começa essa investigação justamente perguntando sobre os que ficaram e também os que regressaram. O fato é que a cidade ela estava arrasada, muros derrubados, mas o pior, o povo vivendo na miséria. Mas quando é relatado miséria aqui, não é miséria no sentido físico, mas é miséria porque o povo estava em pecado de idolatria. E esse pecado de idolatria se agigantava mais e mais com a ausência da palavra de Deus, com a ausência do culto, com a ausência da instrução. Olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Você lembra que eu falei aqui que a gente vai começar uma série de exposição da palavra, amém? Você lembra disso? Sabe por que isso? Porque se eu estiver aqui, feito um palhaço, dando cangapé, salto solto, falando jargão, você sai de ser um crente sincero em Deus para ser um religioso. Para ser uma pessoa histérica, atrás de histeria. Para ver aquele pregador, entre aspas, aquele animador de palco da última hora. E é impressionante como pessoas se acotovelam dia após dia, semana após semana, para ouvir esse tipo de coisa. E quando você vai ver na realidade, quando o problema bate de frente com essas pessoas, elas não têm maturidade para resolver. Por quê? Porque elas só querem ouvir aquilo que dá comichão nos seus ouvidos. Elas só querem ouvir aquilo que vai trazer prazer para ela. Ela quer um entretenimento. Não é à toa que milhares e milhares de pessoas nesse Brasil pagam um montão de dinheiro para ver um stand-up, que é um cara falando piada durante 2 horas. Amanhã você está convidado a continuar conosco, ouvindo mais uma vez o pastor Antônio Júnior. E nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo o conjunto coral Saracali da Igreja do Calvário. Não esqueçam,
de 16 a 21 do corrente. Está se aproximando a abertura do Encontro para a Consciência Cristã no Parque do Povo. Dia 16, quinta-feira, e termina na terça-feira de Carnaval. Até porque Campina Grande, durante esse período carnavalesco em todo o mundo, em todo o Brasil, Campina Grande é a única cidade que se transforma numa cidade retiro. E este evento, ele tem sido realmente um marco para toda a nossa comunidade cristã. E eu acredito que quem vem participar do Encontro para a Consciência Cristã não volta como veio, volta com seus corações transbordando de alegria e também os seus corações alimentados pela palavra que recebemos através dos seminários, das palestras noturnas, enfim, todo o evento converge para uma visão cristocêntrica. Então, você que naturalmente mora aqui próximo a Campina Grande, cidades adjacentes ou em outros estados, faça a sua caravana, venha participar, prestigie o Encontro para a Consciência Cristã. Agradeço a todos que estiveram conosco, esperamos estarmos juntos amanhã, se Deus assim nos permitir, para a realização de mais um programa, Opção para a Vida. A paz do Senhor para todos. Tenham todos um bom dia. Amém.